alta performance. Não podia ser diferente, um assunto maravilhoso hoje aqui pra gente. Tu já ouviu falar em terapeuta comportamental? Então hoje nós vamos desvendar esses mistérios. E ela está aqui, Roberta Rauch. Apresente-se para nós, por favor, Roberta. Primeiramente, uma alegria estar aqui ao seu lado, entregando ouro para essas pessoas magníficas que nos assistem, né? Então, eu sou Roberta Rauch, sou treinadora comportamental, terapeuta, coach life e trabalho com os perfis comportamentais, ajudando as pessoas a atingir a excelência em todas as áreas da vida. Em parceria com a Cíntia, que cuida da saúde, né? Cíntia, temos também as outras áreas, né? Como andam as outras áreas da sua vida? Essa é a pergunta que eu deixo aí no ar antes da gente começar, né, Cíntia? E que pergunta, né? E como andam as outras áreas? Pois é, a gente começa, né? Opa, vamos por onde? Por onde que a gente começa, né? Então, eu mesma, né, leiga no assunto, claro que tenho algum entendimento, mas quando me falavam DISC, DISC? Telefone, será? Brincando um pouquinho, né, gente? Mas assim, DISC, tu já ouviu falar sobre isso? Pois é, a Roberta vai explicar um pouquinho sobre o DISC pra gente. Legal. O que é a teoria DISC? O Moulton, que é o pesquisador que juntou durante 30 anos, avaliou muitos estudantes dentro da Universidade de Oxford, ele escreveu o livro que era As Emoções das Pessoas Normais. E a partir disso, ele identificou quatro traços marcantes e presentes em todas as pessoas, que é o traço da dominância, da influência, da estabilidade e da conformidade. E aí que vem a teoria DISC, D de dominante, I de influente, S de stability, estabilidade e C da conformidade, que é como as pessoas operam, né? Alguns têm 2 traços mais fortes, mas somos feitos dos 4. Então, dependendo da situação da sua vida, da circunstância, você pode assumir perfis diferentes dependendo do objetivo. Mas nós temos um modus operandi natural, que é o que eu falo na minha análise, que é a primeira parte. Uhum. Como você é naturalmente, né? Eu tenho um perfil influente dominante, ID. Dependendo, eu sou DI, né? Mas meu marido não vai contar essa parte. Mas, enfim, influente dominante, o que é? A pessoa conectada com o social, com as pessoas, se preocupa, né? A pessoa de influência alta é aquela amizade de banheiro, né? Vai numa festa, volta 2 best. Provavelmente as 2 eram influentes. Entendi. Tem influência alta. A dominância, então, aquele pensamento rápido, a pessoa que fala muito rápida, decide rápida, né? Então, este é o meu perfil. E do primeiro relacionamento que eu tenho, né, o meu esposo, vamos avaliar assim, ele tem um perfil totalmente oposto do meu. Ele é estável conforme. O estável é a pessoa tranquila, calma, uma outra velocidade para conversar, né? Escuta, ótimo ouvinte, a conformidade alta, ele faz muitas perguntas, tem um senso crítico muito alto. E a nossa vida mudou, né, quando eu entendi que ele era uma pessoa crítica naturalmente. E não era comigo, porque o influente, combinado com o conforme, pode dar conflito, né? Porque o conforme vai criticar o tempo todo. E o influente, que é o quê? Aprovação. A crítica é o quê? Rejeição. Para o influente, nossa, chegou um momento que eu dizia para ele, o que tu quer comigo? Tu só reclama. Ele, não é isso, né? Claro. Então aí começam, e pensando nas relações profissionais, como isso acontece. E quando a pessoa não se conhece, como ela se relaciona consigo mesmo, né? Qual é o tipo de conversa que a pessoa tem internamente? A partir da análise do meu perfil, eu entendi que muitas vozes sabotadoras partiam dessa minha influência alta. Então, essa rejeição, que para mim era um gatilho e eu não entendia, é sobre o outro, não é sobre mim, né? Por exemplo, ao oferecer os meus serviços, a pessoa não queria, mas como assim? O que eu fiz errado? Não é, eu tenho a minha qualidade, mas aquela pessoa tem o tempo dela, tem as demandas dela, ela vai vir a hora que ela puder, né? E aí pensa nisso no empreendedorismo, né? Se você não tem este controle da voz, você entra numa ansiedade que você queria o resultado e ele não chegou naquele público. Tem que trabalhar o quê? No funil de vendas, aumentar, e aí você continua, né?
Então, a importância de saber o seu perfil comportamental para você, primeiramente, se autorregular, se relacionar com o outro e com todas as áreas da sua vida. Nossa, que fantástico. Porque agora, te ouvindo, então, a relação. Vou buscar a minha alta performance. A alta performance, para mim, hoje é atingir um determinado peso. Não estou satisfeito do jeito que eu estou. Eu sabendo qual o meu perfil, eu já vou entender melhor qual é o tipo de programa alimentar que eu tenho que procurar. Faz sentido? Faz sentido. Veja se faz sentido no público que você atende. A pessoa que é mais regradinha, conforme, você vai passar no que ela tem que comer, ela vai fazer exatamente aquilo ali. O influente, ele vai olhar aquilo ali, mas o brócolis vai me afastar do meu amigo, sabe? Ele vai começar aquele conflito esquecendo dele mesmo, pela aprovação social. Se o grupo não estiver aprovando, ele acaba desistindo daquilo ali. Isso pode ser uma voz autossabotadora a partir dos perfis comportamentais. E isso acontece muito. Muito mesmo, né? A importância que isso tem, né? A pessoa se sentir ali não pertencente mais por estar fazendo um programa alimentar. Algo que é bom para ela, que é saudável, é para a vida, né? E aí, pelo seu perfil comportamental, ela acaba se auto-sabotando pela sua voz interna. Então, quando eu falo de alta performance, né, eu vou lá na raiz do porquê. Porque hoje, a minha opinião sobre quem eu sou tem a ver com as minhas crenças. O que eu ouvi a vida inteira sobre quem é a Roberta? Né? Se você pensar na formação da sua identidade. O que eu ouvia? A minha mãe me dizendo quando eu era criança. O meu pai me dizendo diretamente e indiretamente sobre o que eu sou. Quem é a Roberta? Isso molda as minhas decisões. Isso orienta as minhas decisões. Se eu estou com a minha identidade ferida, de ter ouvido da minha mãe, tu é bagunceira, tu não termina nada, o que eu vou fazer com a minha vida? Bagunça e não vou terminar nada. Vou começar 30 vezes a dieta e nunca vou terminar. A casa vai estar sempre uma bagunça, o financeiro vai estar sempre uma bagunça. Então, entender a raiz ajuda muito mais a pessoa a atingir os seus objetivos, né? Te contar sobre crenças, né? Existe a matriz de crenças passivas e a matriz de crenças ativas, tá? O que é isso? Dentro do coaching, a gente consegue trabalhar e reprogramar através das crenças ativas, que é criando novas memórias para você criar uma nova identidade. Como assim? Assusta? Mas é isso. A passiva, né, que a gente fala. Na sua infância, tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, gerou uma imagem no seu cérebro. Isso gerou uma memória. E com forte impacto emocional, isso foi estabelecido dentro de você. E se tornou uma crença. A crença de quem você é hoje, a crença de o quanto você consegue realizar, a crença de quanto você merece com o seu serviço, com o seu trabalho. Então, dependendo de como foi essa fase inicial, toda a sua vida vai responder de acordo com as suas crenças. Mas a parte boa é que o que a gente vive gera uma imagem, que gera um sentimento, um pensamento, e aí gera uma nova crença. Pode ser sim reprogramada com forte impacto emocional. E isso é que vai fazer a pessoa mudar, que para alguns é assustador, né? O perfil estável, a mudança, ele corre até não poder mais, sim, né? Mas pensando em saúde, né? Claro. É uma mudança necessária. Teria que avaliar qual é a crença relacionada com isso. O que na família diziam sobre, olha, tá gordinho, sinal de saúde. Talvez não teria sido direcionada para ela essa frase, mas ela ouviu a avó falando com a bisavó, e aquilo vem reverberando, e a pessoa não consegue sair daquela condição de eu não consigo fazer a dieta, não consigo perder esse peso, porque está enraizado na raiz da identidade dela. Que forte isso, né? E o pertencimento, de novo, aparece muito forte. Por quê? Porque nós vivemos uma cultura onde a fartura à mesa, né? E tu agradar a pessoa que está te oferecendo aquela fartura faz
parte, né, do nosso, vamos dizer assim, pertencimento. Então, assim, eu não vou desagradar ela. Então, assim, eu não tenho como fazer dieta, porque se eu, lá no final de semana, eu vou lá. Justificativas, né? Dentro do coaching integral sistêmico, a qual eu fui formada, que é dentro da Febracis, do Paulo Vieira e Camila Vieira, essas narrativas são todas historinhas. Que historinha você se conta para não sair da tua zona de conforto, né? Claro. E é muito forte isso, né? Porque a gente acha justificativa para tudo. Terceiriza para o outro a responsabilidade que era sua, né? E acaba repetindo padrões sem nem pensar sobre isso, né? Tem uma história bem legal também que eu ouvi uma vez, pensando em repetição de padrões sem entendimento, né? Sem a consciência. Então a Maria foi lá preparar um peixe para o marido dela, né? Que era um evento especial de domingo. E quando ela preparava o peixe, ela sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe, ficando só com a metade. Ouviu essa história? Só com a parte central. E o marido, vendo aquilo acontecer repetidas vezes, ele resolveu perguntar: amor, me conta por que quando você cozinha, você corta a cabeça e o rabo do peixe? E ela disse: porque a minha mãe sempre fez assim. Então tá bom. Então vamos perguntar para sua mãe? Aí reuniram no almoço de domingo, todo mundo foi lá perguntar para a dona Santina, a mãe da Maria. Então, dona Santina, por que a senhora prepara o peixe assim, corta a cabeça e corta o rabo, vai um pedação fora? Porque a minha mãe sempre preparou assim. E aí, por sorte, nessa família, a bisavó estava viva ainda, e foram perguntar para ela. E longos anos e várias histórias se passando, né? Uma época de escassez, depois foi melhorando, né? E chegaram para Bisa, a gente quer entender hoje, né? Por que a senhora cortava a cabeça e o rabo do peixe? Porque na época eu só tinha uma frigideira pequenininha. E aí eu sempre cortava a cabeça e o rabo para caber. Olha, né? E aí, olha só, precisou alguém de fora, o genro lá da neta, observar o comportamento e entender. Peraí, deixa eu entender isso aqui. E ninguém pensou. Eles só repetiram aquele padrão de comportamento porque a Bisa fazia assim, a avó fazia assim, a minha mãe fazia assim. Isso é um exemplo, né, de o que a gente pode viver, a escassez ou a abundância. Mas é necessário passar pela consciência. Senão você só vai repetir padrões em todas as áreas da sua vida. E é uma história muito interessante, né? E a realidade da Maria era outra. Ela tinha 3, 4 frigideiras, mas ela pegava a menor, comprava inclusive uma menor para caber o peixe cortado. Sim. Então, às vezes, né, o que a gente pensa, não consigo emagrecer pensando nesse assunto. A avó, né, cultura italiana, né, mesa farta, come muito, vai lá. Era a avó, era a bisa, aí era a mãe, mas será que esse é um padrão de comportamento que ainda serve para a vida que eu hoje quero levar? Né? Essa é uma reflexão a se fazer, né? Exatamente, com tudo, né? Como está sendo apresentado, a forma como os alimentos estão se apresentando hoje, será que, né, realmente eu posso continuar, né, repetindo esse padrão? Uhum. Mas isso é importante esse olhar que a gente... E muitas vezes no nosso corre, a gente acaba não olhando. Vai no piloto automático. E aqui foi algo que alguém despertou para a consciência, né? Uhum. E quantos padrões nós repetimos na nossa vida sem perceber que é um padrão que talvez a gente não queira mais. Exatamente. Viver no pilar espiritual, no pilar filhos, no pilar conjugal, no pilar financeiro, no intelectual, no profissional, em todas as áreas da vida. Na saúde, né, que é o ponto aqui que a gente fala, se a pessoa não está bem fisicamente, será que ela está fazendo a melhor escolha financeira ou não? Será que ela não está gastando muito mais do que ela precisaria com a alimentação ou fazendo as escolhas erradas, né? E o quanto essa pessoa perde em performance por repetir padrões na sua vida, né? E como isso vem contribuir, né, com a qualidade de vida. Porque a partir do momento em que as pessoas, né, tivessem uma sensibilidade maior para esses perfis, né, Uhum. elas compreenderiam muito melhor o contexto do outro. E é isso, justamente isso que tu me colocava antes, né?
como entender melhor o outro. Eu passei por várias barreiras dessa, porque fui obesa na infância, até os meus 11 anos, aí emagreci e depois não fui mais obesa. Então, lá na infância, eu era uma obesa, então eu estava totalmente fora do padrão, porque as minhas colegas não eram obesas, porque as vizinhas não eram obesas, porque eu não era um parâmetro para concorrer à boneca viva na época, enfim. Hoje, então, eu não sou um parâmetro porque eu sou muito magra, né? E eu fui superando, e isso foram muitas etapas, porque eu parei de comer carne, então, né? Mas eu sempre tive isso sempre fui muito determinada nesse sentido, né? Então, como é importante, porque as pessoas que convivem comigo, se tivessem esse entendimento de perfil, quem sabe teriam me interpretado, né? E me respeitado, né? E quando somos crianças, né, nós estamos recebendo, como eu te falei, né, a gente recebe uma conversa não direta com a gente, mas é uma conversa, é uma discussão lá que o pai teve com a mãe lá no quarto, mas aquilo influencia na gente, a gente vai lá e busca comida. Não sei se foi o caso, mas... Não, minha mãe era muito direta mesmo. Sempre foi muito direta, isso não era um problema com ela. Então, enfim, você estava recebendo, né, naquele momento, tudo ao seu redor. O que você via, o que você ouvia, o que você sentia. E às vezes não era dito diretamente para você, mas o seu corpo estava falando com você. E você entendeu que aquilo era ruim para ti, tu teve virada de chave, a partir de hoje eu não sou mais. Por escolha tua. E aí você foi a rebelde, né? Porque você não comia mais o que te davam, já não, porque você despertou para a responsabilidade, para a autorresponsabilidade, que o teu corpo é o teu templo. Se ele não estiver bem, todas as áreas ao teu redor estarão comprometidas. E aí quando tu fala da identidade, né? Eu sou ID. Hoje eu não me coloco mais em empresas, por exemplo, onde eu sei que o meu perfil vai ser visto com maus olhos. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa de sentar e fazer planilha. Assim, eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Ok, vai minha energia toda, mas eu faço. Mas não é o meu ponto forte. Meu ponto forte é conversar, ajudar as pessoas, né, levar. E também, por muito tempo, eu ouvi: filha, você é executora, você faz, você é guerreira, você é batalhadora. Eu carreguei muito tempo isso nas minhas costas. E quando eu entendi que era uma escolha minha, enquanto mulher adulta, viver a vida que eu queria viver, eu tive que me posicionar. E aí muitas pessoas não gostaram. Porque eu estava plena de quem eu era. E feliz com quem eu era. E aí a opinião do outro não importa mais tanto. Né? Não que não importe, ok, dependendo da pessoa, sim. Mas quero dizer, aquilo não é mais algo impeditivo para eu viver a minha essência, quem eu nasci para ser. E aí, amiga, tu fica imparável. E isso é muito importante, que tu trouxe agora, porque o Roberto Minuzzi, eu gosto muito dele, né? Ex-jogador da seleção de vôlei, enfim. Ele traz assim, que a gente aumenta a nossa performance e a gente diminui a influência, né? A gente deixa de se contaminar. E isso realmente é muito forte, né? E é verdade. A gente aumenta a nossa performance e a influência passa a ter uma insignificância. E eu percebo isso nos relacionamentos e vejo que o DISC, enfim, né, nos possibilita isso com amplitude. E propriedade, né? Com certeza. Qual é o ambiente que vai me fazer bem, qual o ambiente que não vai me fazer bem, né? Quais são as minhas relações. Dentro de um escritório de advocacia que eu atendi, fizemos um mapeamento de todos os perfis, 6 advogados, né? E tinha um que era rotulado de chato. E era o chato, incomodativo e atrapalhava todo mundo. Quando fizemos análise de perfil, eu já vi, né? Ele tinha um traço de influência muito alto. Ele era o perfil para estar no comercial. E ele estava lá junto com os conformes muito altos, né? E eles só queriam detalhe, texto, prestar atenção. E é isso que eles entregam com maestria. E tá ótimo. E quer dizer que o outro não é bom o suficiente? Ele é também. Mas para ele custa um pouco mais a atenção aos detalhes. E é o que nós fizemos nessa empresa. Nós deslocamos esta pessoa para a área comercial. Então, ele passou a visitar os clientes, a vender os clientes, aumentamos o faturamento do escritório e teve a paz no clima organizacional, porque os conformes ficaram felizes no silêncio deles e esse advogado
atuando nos clientes e fazendo essa ponte. Ele estava sob estresse, porque estava todo mundo julgando ele, né? E rejeitando ele. Para o influente isso é muito ruim. Ele também não conseguia, se perdia. Aí, quando você vive muito tempo fora do seu perfil, é muito fácil os gatilhos ativarem seus instintos mais primitivos, né? Então, a grosseria, a raiva, né? Tudo isso que vem muito forte quando você está sob pressão e sem o controle emocional, né? Então, diminuímos os conflitos dentro do escritório, porque colocamos as pessoas certas nos lugares certos, né? E pensando isso no corporativo. E agora a gente leva para nossa casa. Nossos pais. Nossos filhos. Nossos irmãos. Como é o nosso olhar para com eles, né? Descobri que eu e meu irmão temos um perfil idêntico. Idêntico. Por muito tempo a gente não se deu bem, porque eram dois iguais. Olha, isso é muito interessante, né? E aí era o quê? Era falta de amor? Não, era porque a gente pensava muito igual. Uhum. E aí já acabava que a gente se atropelava e tal. E aí eu disse pra ele, nossa, que legal. Quando eu fiz o dele, eu disse, olha que exatamente igual ao meu. E aí mudou toda a relação também, né? Isso surpreende e, né, o que a gente está vendo ali, mas faz com que a gente saia daquele conformismo, né? Porque a gente fica conformado com a situação, né? E essa mexida, olha, pode ser diferente, né? Tem como ser diferente. Por que não ter uma melhor qualidade de vida no ambiente que se está inserido, se há essa possibilidade? E hoje, existe uma idade, assim, que a gente possa já identificar o perfil? Como que é? Nas minhas filhas, elas são pequenas, né? 6, uma tem 8 e a outra tem 4. Elas já apresentam traços, né? Mas, por exemplo, a pequenininha, ela parecia muito conforme, tudo tinha que ser exatamente como ela queria. Se eu escovasse o dente, primeiro em cima, depois embaixo, como ela pensou na cabeça, nossa, ela chorava, eu disse, filha, o que a mãe fez? Mamãe, primeiro em cima, depois embaixo. E aí, a conformidade. Aí eu comecei a respeitar ela. Disse, então, vou fazer exatamente como ela tá pedindo. Claro, né? Dentro de mãe e, né, no que tava, né? Pra ela não montar, né? E aí ela começou a se mostrar muito mais influente, muito mais risonha, muito mais espoleta, muito mais... Então, às vezes, o ambiente, né? Quando a gente fala uma criança em formação ainda, ele pode sim afetar o resultado ou o traço principal, né? E eu gosto de trabalhar com a maturidade, né? Então, ali, acho que por 18 anos dá pra gente dizer exatamente o caminho que a pessoa vai seguir. Mas, de novo, pode ser que pelas influências externas ela apresente um perfil que não é o dela. No caso desta menina pequenininha, por exemplo, né? Então, às vezes até nós, dependendo do ambiente onde nós estivermos, a gente pode apresentar um perfil que não é aquele nosso natural. E aí aquela situação, nossa, quando eu vou naquele lugar eu volto destruída, exausta, porque você ficou muito tempo fora de quem você tem que ser. Isso agora... Se esforçando para agradar, sendo quem tu não é, e talvez nem aquelas pessoas estavam esperando isso de você. E aí só perdeu energia, né? Isso me fez mergulhar bem profundo agora lá na minha infância de novo, na escola, período escolar. Porque assim, eu nunca fui uma aluna nota 1000 e sempre tive muitos comparativos com filhos de amigas, enfim, né? Ah, porque ele é sempre nota 10, porque tu não, porque tu tá sempre na média, tá sempre sofrendo. Glória a Deus quando tava na média, né? Porque assim, pra mim, não era aquele momento. Te comentei sobre o inglês, né? O inglês pra mim é um terror até hoje. Vou vencer essa barreira. As teachers todas pra mim, assim, ó. Né? Então, assim, e a ocasião pra mim era, assim, a necessidade. Então, eu gosto de aplicabilidade. Então, assim, conversação. Tu até falou, Cíntia, acho que o teu perfil seria uma imersão mesmo, né? Tu viver aquilo ali, né? Nem que seja só comendo banana. Exatamente, né? Então, eu vejo muito isso e como é profundo. Claro, minha filha, por exemplo, a mais velha, deve ter um perfil parecido com o meu. Então, os detalhes ela nem percebe. E aí ela vai ter prova de matemática quarta-feira e hoje a gente estava treinando hoje de manhã. E aí eu botei as continhas no quadro e ela não presta atenção nas reservas. E aí, como é que você vai ajudar uma criança que é influente, que não tá nem aí pros detalhes,
Daí, né, enfim, eu sou contra medicação para criança, mas salvo casos realmente necessários, né? E no caso dela, ela é hiperativa? Não, ela tem a influência muito alta, né? No caso desta minha filha, né? E aí, então, a gente tem que achar recursos para que ela consiga entregar o que a escola espera. Sim. Mas ela vai lá, ela chega no dia, ela volta chorando, foi bem na prova, mas aquilo consumiu ela demais. Sim. E aí, prestar atenção nisso facilita muito, porque eu ajudo ela, filha, eu vou escrever na tua mão, olhar a reserva. Não é resposta, mas é algo que ela tem que fazer antes de entregar a prova, né? Combinei com a prof, e o prof autorizou, né? Então, assim, criar um mecanismo ao invés de comparar, porque eu acho que quando a gente compara, a gente limita a pessoa. Eu quero que você seja assim, mas o teu potencial é esse. E aí, o que acontece quando a gente suprime alguém? Tensão, pressão, e aí a pessoa não consegue. Imagina a criança. Se pro adulto isso é horrível, imagina pra criança que não tem noção do que tá passando dentro dela ainda, né? Mas tu sabe que hoje vem o contraponto, né? Hoje eu olho para todas essas pessoas e digo assim, olha onde eu estou, olha quem eu me tornei, olha quem, né? Olha, então assim, isso também tem os seus contrapontos, né? Claro. Então às vezes esses pequenos momentos também tem o seu ponto positivo, né? Outra questão pra gente ir finalizando aqui, então, é quando que eu devo procurar fazer essa minha análise comportamental? Não posso mais esperar. Imediatamente. Por quê? Se você tem feito as escolhas em toda a sua vida até agora, sem saber quem é a pessoa mais importante no centro de tudo isso, pode ser que as escolhas tenham sido feitas ao acaso, ou no escuro, sem saber. É como jogar um jogo sem conhecer as regras. Como é que eu vou escolher minha profissão da vida se eu não sei quem eu sou? Como é que eu vou escolher meu par de trabalho se eu não sei quem eu sou? Hoje eu sei quem eu sou, eu preciso de estáveis e conformes do meu lado para fazer o que eu não consigo entregar. Então, se eu pegar alguém que bateu o santo comigo, a pessoa não vai fazer o que eu também não faço. Então, o projeto vai parar no mesmo lugar. Então, quando você entende quem você é, você procura as pessoas certas para as coisas fluírem da melhor forma. Que se eu pegar só o que é confortável, que meu cérebro, nossa, olha que legal, é muito legal ela, provavelmente o perfil é parecido. E aí, se é um projeto que precisa de detalhe, quem é que vai fazer? Vamos as duas tomar um café e o projeto vai ficar para trás, né? Então, se você não sabe quem você é, das suas forças, dos seus pontos de melhoria, fica muito mais difícil. Você vai errar muito mais, vai escolher muito mais errado as pessoas ao redor, ou às vezes vai colocar até a sua capacidade à prova por não saber a força que você tem aí dentro. Nossa, então assim, olha aqui... Pra mim mudou. Eu vivi 37 anos da minha vida na escuridão, sem saber a potência que eu tinha aqui dentro. E as frustrações, às vezes, são enormes, né? A sensação de inadequação que eu tinha era fenomenal, só que eu não falava pra ninguém, porque era meu... Eu não entendia essas vozes internas, eu só achava assim, nossa, mas como é que não deu certo isso? Como é que não deu certo aquilo? E quando a gente se liberta... Nossa! É uma leveza, parece que aquilo fez parece não, é um desabrochar, né? Aquilo se multiplica. Em pouco tempo, aquilo que tu não conseguiu durante muitos anos. Exatamente. Pelas crenças, talvez, que eu tinha sobre mim mesma, ouvidas, né? Que não por mal, mas enfim, o que minha mãe e meu pai projetaram e acharam que era ideal para mim, sou muito grata a eles, mas assumir que daqui para frente é como eu quero viver a minha vida. Sim, sou grata, pego os pontos positivos, né? Adiciono o meu e eu que conduzo a minha vida. E eles vão me amar do jeito que eu sou, né? Só que às vezes o amor tá vinculado à aprovação, né? E aí, né? Mas agora é vida adulta, né? Honrar pai e mãe, mas você também respeitando quem você é. Nossa, Roberta, maravilhoso. Amei a tua passagem aqui pelo Alta Performance. E agora aqui eu vou, né? A cabeça vai ficar fervilhando. Mas as mulheres, enfim, a comunidade, as pessoas precisam saber disso, né? Dessa importância. E nós vamos ter aí, brevemente, vamos ter o Dia do Empreendedorismo Feminino, que acontece no dia 8 de novembro.
E eu vou querer contar contigo nesse evento, hein? Tu vai estar por lá. Eu não sei se eu vou estar de ouvinte, de assistir, não sei, mas eu quero te ver lá, viu? Conte comigo. Esse evento tem um nome fortíssimo, que é Ela Lidera. Precisamos de você lá. Combinado? Conte comigo. Lugar na agenda, hein? Que eu sei que a tua agenda é lotada. Já tá congelada para você. Ótimo! Gente, então hoje o Alta Performance recebeu aqui, né, uma honra ter tido ela aqui nos passando tantas informações preciosas, Roberta Rauch. Qualidade de vida, aí a gente sabe que existem muitas formas de estarmos aí em busca de multiplicidade, prosperidade, e aqui foi apresentada uma delas, que é o DISC. Gente, Alta Performance, um beijão para vocês, sempre com conteúdos edificantes para você e para toda a sua família.